hoje é o melhor dia das nossas vidas. Oh, glória. Meu irmão, eu vou pedir que o senhor ponha naquele letrão da pastora, na NVI, João 8, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, declarando, ensinando e falando da tua palavra, Deus. Abre mentes e corações para que possamos receber mais de ti, conhecer mais de ti, Senhor, mas principalmente que nós possamos sair daqui vivendo mais de ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler João 8. Ele é bem conhecido, esse tema, mas eu vou trazer hoje uma perspectiva que vai talvez explodir a mente de vocês por uma nova visão sobre esse texto. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. Irmãos, se a gente fosse até aqui, a gente vai lembrar, eu pelo menos, boa parte da minha vida, eu ouvi pregações sobre esse texto falando sobre julgamento. Julgamento e condenação. Mas eu vou pedir para o meu irmão estender aqui, e a gente aprendeu aí, eu preciso trazer o ensinamento do nosso pastor, que ele sempre nos falou que a Bíblia ela não foi escrita com versículos. O versículo foi posto pelo homem para a gente poder se encontrar nela. São textos contínuos. Então vamos ler aqui, talvez você nunca tenha passado para o 12. Ponha, por favor, 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Notem que no versículo 1 ele está ensinando para várias pessoas. E esses homens chegam no meio dos ensinamentos dele, ele para, e aí o resto a gente leu aqui em conjunto. Isso aqui, meus irmãos, eu vou sair da perspectiva de julgamento e condenação e vou trazer aqui a luz de um plano de salvação. A mulher estava em pecado, o salário do pecado é a morte, seria apedrejada até a morte. Jesus veio a ela e resgatou-a, dando a possibilidade de uma nova vida e nova vida de arrependimento. Porque ele disse: vá e mude sua vida. E assim ele nos ensina no plano de salvação. E no seguinte, ele fala não só para ela, mas a todos, no 12. Ele fala: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí agora vamos para a parte 2. A Bíblia não nos fala, e a gente talvez nunca tenha parado para pensar nisso. Essa mulher foi embora, mas a pergunta que fica é: ela se arrependeu? Ela voltou para o talvez amante dela? Ou ela viu a possibilidade de ter sido morta e verdadeiramente viu que foi resgatada e se arrependeu e deixou o seu pecado, assim como Jesus a disse? E eu trago esse desafio hoje aqui para a gente, porque apesar disso parecer meio óbvio, ela foi resgatada, se arrependeu e foi embora,
a gente vive esse dilema todos os dias. E eu já falei isso aqui, no direito a gente tem o entendimento do arrependimento eficaz, que é quando você vai fazer algo e se arrepende antes de fazê-lo. E aí você está salvo. Na vida, esse é um princípio que serve para a gente. E eu vou citar exemplos, eu até discuti isso hoje de tarde com a minha esposa sobre esse ponto. Eu tenho uma empresa e eu vou participar de uma licitação e eu tenho uma oportunidade aqui de ganhar um dinheirinho a mais botando um produto inferior. Mas eu tenho a possibilidade de, antes de eu fazer esse erro, cometer esse crime, eu me arrepender dizendo, não, eu não vou fazer isso. Porque lá na frente eu vou ter consequências. E eu sou uma pessoa de bem. Isso é um arrependimento eficaz para a nossa vida. Só que a gente tem uma tendência de se arrepender, pedir perdão muitas vezes para as pessoas às quais a gente comete os erros, chega a cometer o erro, mas a gente segue lambendo nossas feridas. Ou seja, nós nos arrependemos, mas continuamos pecando, continuamos cometendo muitas vezes os mesmos erros. E isso aqui, vocês vão entender o contexto, não serve como arrependimento. Da mesma sorte que a gente nunca vai saber, e a Bíblia não fala se essa mulher verdadeiramente, quando foi embora, estava arrependida, nós vivemos esse dilema todos os dias em nossas vidas também. Porque todos os dias nós cometemos erros. A pergunta é, nós verdadeiramente nos arrependemos? A gente entende que nós entendemos que nós somos salvos. Nós aceitamos a Cristo, buscamos seus princípios, buscamos seguir uma vida plena diante de Deus. Mas todos os dias nós nos desviamos um pouquinho desse caminho. Todos os dias nós cometemos atos que nos levam a nos afastar desse plano de salvação. E se bem entendêssemos, todos os dias nós aceitaríamos Cristo de novo. Porque se a gente entender que quando a gente comete um erro, quando a gente comete uma falha, a gente entende da misericórdia do Senhor e pela graça dele, ele nos perdoa todo o tempo. Mas a questão é, a gente comete o erro e se arrepende, ou a gente comete o erro, entende que a misericórdia dele vai nos perdoar e no outro dia comete de novo. É simples assim. E o arrependimento eficaz, meus irmãos, e aí eu construí essa teoria bíblica, o arrependimento eficaz aqui é você entender que eu cometi um erro hoje, pedi perdão ao Senhor, me arrependi verdadeiramente. E amanhã, quando eu me levantar e pensar em cometer qualquer ato, eu dar meia volta e dizer, eu não farei isso. Esse, biblicamente falando, seria o arrependimento eficaz. E observe um fato que a gente vive muito. Domingo é dia de ceia. Glória a Deus por isso. E a palavra nos diz que examine o homem a si mesmo antes de tomar a ceia. Se arrependa, peça perdão. Ela vai mais longe, isso pouca gente faz, que é vá até quem você tem problema e primeiro peça perdão antes de tomar a ceia. E aí a gente acorda de manhã muitas vezes, e eu falo isso num contexto geral, e acorda feito um cavalo batizado, como a gente diz no Nordeste, né? Trata mal filho, esposa, grita em casa, bora mulher, estamos atrasados, e xinga, chega na igreja, lindamente, se examina, pede perdão pelos erros que cometeu de manhã com os filhos, com a esposa, está aqui na igreja, toma a ceia. E quando sai daqui? Eu sou essa pessoa que pediu perdão, se examinou e tomou a ceia, ou eu volto a ser o mesmo cavalo batizado que eu fui de manhã? Essa é a grande questão, esse é o grande dilema que todo homem e mulher cristão vive. Como verdadeiramente eu me arrependo? Eu vou pedir para o meu irmão colocar aqui para mim, por gentileza, Isaías 55:7. Nem o teu letrão está me adiantando, amigo. Eu vou ter que ler aqui. Tá feia a coisa. Deixai o perverso o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Isso aqui é muito mais profundo do que a gente dizer, é porque isso aqui é para os que são do mundo. Ele precisa deixar, ele é maligno, ele é um homem mau, ele é uma pessoa má, e precisa deixar os seus maus caminhos e se converter ao Senhor. Essa palavra aqui é mais para a gente do que a gente imagina.
Porque nos nossos desvios de conduta, nos nossos atos e nessas atitudes, por exemplo, de começar de manhã de um jeito, pedir perdão no meio do caminho, depois voltar ao mesmo jeito, nos torna tão malignos quanto qualquer homem do mundo. Porque as atitudes não mudam o ser. Então, você ser maligno ou não, vai de encontro à sua atitude, à sua conduta no dia a dia, à sua conduta em como você é dentro e fora da igreja, como você é sozinho ou cheio de gente ao seu redor. A malignidade aqui está nos seus pensamentos e nas suas atitudes do dia a dia. E aí, vamos agora, eu vou pedir para o meu irmão, por gentileza, colocar Mateus 15:8, que é um grande exemplo disso que eu estou falando, de como a gente age muitas vezes sem perceber. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E cada atitude desse feito que eu acabei de falar, quando a gente não se arrepende eficazmente, quando a gente não se arrepende efetivamente, é nisso aqui que nós estamos vivendo. A gente honra a Deus com a boca, mas o nosso coração está distante dele. Porque como é que pode, se eu entendo os princípios, se eu entendo como devo andar, se eu entendo em quem eu tenho crido, mas eu não consigo viver essa perspectiva. É muito mais forte a minha natureza maligna, aí sim, de cometer os erros, de falar besteira, de desonrar as pessoas, de tratar mal meu filho, minha esposa, de ser um péssimo patrão ou um péssimo empregado, é mais forte do que a perspectiva da salvação que Cristo me oportunizou. Dele dizer assim, meu filho, vá, você pediu perdão hoje, se arrependeu, vá e não peques mais. Vá em paz, mude sua vida. E a NVI é interessante porque ela traz uma versão que ele fala o seguinte, cadê? O 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, aqui, perdão, no 11. Eu também não a condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. A NVI traduz isso para a gente de forma mais clara possível. Abandonar a vida de pecado não é só aquele que vive em pecado ou no mundo perdido. Abandonar a vida de pecado são os pecados que nós cometemos todos os dias. Quando somos péssimos maridos, péssimos pais, péssimos patrões, péssimos empregados e péssimas pessoas. Nós sermos cristãos e termos recebido a Cristo e vivermos na igreja não nos transforma em santos, mas nos dá a possibilidade de seguirmos buscando a santidade. E buscar a santidade é ter esse arrependimento eficaz todos os dias. É isso que nós precisamos buscar. É nos arrepender antes de cometer o ato. Porque é muito mais fácil para a nossa vida sempre nos arrependermos depois de errar. Sempre pedir perdão, eu errei. Pedir perdão, eu errei. Mas por que a gente não consegue parar antes e dizer assim, poxa, eu estou pensando muito em fazer isso, mas eu não farei, porque Cristo é maior na minha vida. É muito mais fácil para a gente e a gente vive todos os dias isso. Perdão. Quantas vezes por dia, por semana, por mês e por ano a gente pede perdão para alguém? Por ter errado, por ter tratado mal, por ter falado mais grosso, por ter gritado, por ter desonrado, por ter machucado. Quantas vezes a gente pede por dia, por semana, por mês, por ano? E quão seria mais fácil da gente, antes de cometer esses atos, a gente chegar, nossa, já tive uma vontade de cometer um homicídio com a minha esposa, mas vai ficar na cabeça e sai de mim. Porque, gente, é assim, se a gente pudesse ter esse entendimento, se a gente verdadeiramente vivesse o que a palavra nos ensina, muitos casamentos não seriam destruídos, muitas famílias seriam reconstruídas. Porque ao invés de eu entender que, por Cristo, eu tenho que ser diferente, eu tenho que tratar diferente, eu tenho que pensar diferente, mas é incrível como a cultura do mundo é muito mais forte em nossas vidas. Por que eu, sabendo tudo que Cristo é para mim, tudo que Ele fez por mim, tudo que Ele me proporciona, eu não consigo ter isso como mais forte do que aquilo que eu vejo no meu dia a dia com a cultura do mundo? Por que o mundo nos ensina muito mais do que Cristo?
Por que a gente prefere viver as verdades do mundo do que o único axioma que existe, a única verdade absoluta que existe, que é Cristo? Por que é tão difícil para a gente isso? Porque falta em nós uma lição que Cristo ensinou para essa mulher. Vá e mude sua vida de pecado. E detalhe, volto a dizer, da mesma sorte que a gente não sabe o que aconteceu depois com ela, assim a gente deve pensar para a nossa vida. Ela pode ter se arrependido e viver uma vida plena, ou ela pode ter voltado à vida de pecado e ter deixado para lá o que Cristo falou. E a gente faz isso todos os dias. É igual aquele pensamento que diz assim, Judas vendeu Cristo por 30 moedas. Ele era um homem muito mau, mereceu ter se matado. Quantas vezes por dia a gente vende Cristo? Quantas vezes por dia, sem ganhar 30 moedas, a gente se desvia dele, a gente mente, a gente engana, a gente trai, a gente trata mal. A gente está traindo da mesma forma. A diferença é que Judas se arrependeu, tirou sua própria vida, ok. Mas Cristo sabia quem era Judas e chamava-o de amigo. Ele sabe quem nós somos. Somos seus filhos, filhos de Deus. Mas a pergunta é, onde está o nosso arrependimento? A gente precisa chegar ao nível de Judas e pular e se matar e se enforcar para se arrepender? Ou a gente pode simplesmente, antes de cometer o ato, nos arrependermos verdadeiramente? E aí sim, conseguimos caminhar nessa vida plena e receber tudo aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. E deixarmos assim de nos queixar todos os dias. Poxa, por que para mim é tão difícil? Por que para mim demora tanto? Por que para mim fulano consegue e eu não consigo? Talvez você precise rever suas atitudes diárias e começar a caminhar como alguém que verdadeiramente é arrependido. Amém? Muito obrigado. Deus nos abençoe.